E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Aildo Ribeiro e hoje, sim, o Aildo ficou doido. O Aildo vai te ensinar do passo a passo como ele faz o trabalho dele. Roda a vinheta, não tem palavras. É exatamente isso que você ouviu na introdução desse vídeo. Eu vou ensinar você hoje como eu faço a descrição de um imóvel numa vistoria inicial. Se você está pronto, eu vou trazer você agora para o meu computador e vou descrever tudo aqui para você. Só que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, que é a de agora, de hoje, nesse exato momento, nós vamos descrever uma área seca. No próximo vídeo nós vamos descrever outra área. E aí sim, depois dessas duas áreas descritas, de você saber exatamente o que cada uma é, eu vou te mostrar o hack. Aquilo que faz com que o nosso trabalho seja 3, 4 vezes mais rápido do que deveria ser. Então se você já está curioso, vem agora para o meu computador que eu vou te ensinar. Mudando aí, então você está vendo que a nossa tela está completamente branca. Só para poder te dar um auxílio visual, eu estou usando a fonte Times e o tamanho 16. Significa que todo mundo aí utilizar isso? Não, você utiliza do jeito que você quiser. Eu também utilizo aqui a forma justificada, por quê? Porque eu acho lindo, eu acho muito mais bonitinho, muito mais charmoso fazer tudo justificado. Então vamos lá, sem enrolação, sem nada, vamos direto pro vídeo, para esse vídeo não ficar comprido. A primeira coisa que nós vamos fazer é negritar. Vamos negritar as coisas aqui. Então vamos fazer a primeira coisa em negrito e digitar aqui um ponto. Toda vez que você fizer isso, o Word reconhece que você está querendo numerar alguma coisa, tá bom? Então em caixa alta, para quem não sabe o que é caixa alta, clica ali naquela teclinha que chama Caps Lock. E você vai colocar todas as letras em maiúsculo. Nesse caso, vou escrever aqui área seca, tá bom? O que é uma área seca, Aildo? Jovem pessoa. Uma área seca é aquela área que não tem contato com água. Eu não estou dizendo aquela água que você usa para limpar o piso, não. Eu estou falando daquela água que passa dentro de encanamento. Geralmente as áreas secas não possuem encanamento nas paredes. Então por isso a gente dá o nome de área seca. Tá? Então quando você vê, por exemplo, área úmida ou área molhada, significa que ela tem contato constante com água ou que as paredes dela são paredes hidráulicas. Tá? Hack para você aí. Então vamos lá. Depois que a gente digitou aqui o número 1, nós vamos passar para o de baixo. Ô Aildo, eu consegui aqui um A. É um A mesmo? Não, não é um A que eu quero. Eu quero o 1.1. Por quê? Porque é uma coisa mais bonitinha. Agora eu já não vou mais colocar em caixa alta, né? Eu vou digitar agora as três partes que compõem essa área. No geral, as áreas são compostas por piso, parede e teto. Simples assim, eu podia acabar o vídeo aqui, mas eu prometi que eu vou fazer mais coisas, né? Então vamos lá. Depois que nós digitamos aqui a palavra piso, nós vamos clicar aqui no Enter mais uma vez e abrir um novo subitem. Então eu vou ter o 1.1.1. E esse 1.1.1 em negrito já não é mais, mas não, eu já não coloco ele mais em negrito. Mas para esse efeito, né, nós vamos primeiro escrever, depois vamos tirar o negrito. E o que eu vou escrever aqui agora? O que a gente tem no piso, né? Ou seja, nós vamos escrever sobre o próprio piso. Então, depois que eu fiz isso, eu vou lá, tiro o negrito. Notou que saiu tudo no negrito? Ótimo, é assim mesmo que é para ficar, tá? Então, digitei lá. O que mais que eu tenho no piso na área seca? Eu posso ter aqui uma soleira, né? Muito comum também nas áreas secas. Aildo, eu posso ter ralo? Pode. Alguns cômodos têm ralo na área seca, justamente para a gente poder fazer uma drenagem daquela água que a gente utiliza para poder limpar aquele cômodo, tá bom? Mas no geral temos aqui piso e soleira. Ah, eu encontrei alguma outra coisa, não está me vindo nada na cabeça aqui. Grande maioria do que eu faço é só piso e soleira que a gente encontra no piso.
tá? Então, se tiver alguma outra coisa nesse imóvel que você vai fazer, que você vai descrever, coloca também, não tem problema, tá? O que nós vamos fazer na parede? Vamos colocar as coisas comuns de parede. Lembra do que a gente fez em cima? Vamos fazer a mesma coisa embaixo. Então, nas paredes, a primeira coisa que uma parede tem é a própria parede, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos selecionar a parede, vamos tirar o negrito dela, ok? Segunda coisa, portal e porta, né? Isso mesmo, eu sou goiano, meu R é bem arrastado. Se tivesse uma porteira, eu ainda ia falar com um R mais arrastado. Ainda bem que a porta tá totalmente reta e não tá torta. Uau! Próximo item que a gente vai procurar nas paredes são os interruptores e tomadas. Pode sim, pode colocar tudo junto no mesmo balaio, porque tudo é item elétrico que está ali penduradinho, bonitinho, colocadinho na parede. Se você não tem esses interruptores e tomadas, sinto muito, a sua casa não funciona, ela não vai ter nem lâmpada, tá bom? Próximo item, janela. Muito comum você ter janelas em áreas secas. Ah, é toda área seca que tem janela? Não, não é toda área seca, mas me veio aqui na cabeça para a gente poder descrever uma janela. Vamos colocar aqui uma janela. Se você tem mais coisas nessa parede, por exemplo, um quadro elétrico. Eu tenho um quadro elétrico. Né? O que mais eu posso ter nessa parede? Eu posso ter um interfone, né? Posso ter mais coisas? Pode. Eu posso ter, por exemplo, arandelas. Não sabe o que é arandela? Dá um Google aí. Tudo que tiver numa parede e você conseguir identificar isso como um item separado, coloque, tá bom? Geralmente, se esse imóvel aqui que eu estou descrevendo, ele for mobiliado, né? Eu vou abrir aqui dentro da parede mobília. Aí eu quero fazer isso em um modo diferenciado. Em vez de teto aqui, você pode colocar aqui, ó, mobília e separar ele num outro item. Fica até um pouquinho mais organizado e ele não entra nem piso, nem parede, nem teto, tá? Mas o importante é que a mobília apareça aqui também. Nesse caso aqui, para não complicar muita coisa, vamos tirar ele, tá? Vou tirar algumas outras coisinhas aqui e deixar só o essencial para a gente poder prosseguir. E por fim, vamos para o teto. No teto, a mesma coisa. Vamos pegar aqui. O que a gente tem no teto? Bom, a gente tem um próprio teto, né? Vai lá, seleciona, tira o negrito. E a gente também tem luminárias. Tem bastante coisa com relação a luminárias. Agora, tem outras coisas? A mesma coisa, o mesmo ponto e a mesma tecla eu vou bater para aqui. Se você encontrou outras coisas no piso que você está descrevendo, coloque lá. Se você encontrou outras coisas nas paredes, coloque lá. Se você encontrou outra coisa no teto, o que você faz? Coloca lá. Então tá aí. Esse aqui é o nosso esqueleto de como nós vamos fazer a descrição. E para não ficar enrolando muito, né, eu vou simplesmente dar um pause aqui, fazer a descrição e eu vou comentar essa descrição depois que ela tiver já toda colocada aqui, tá ok? Então, vou dar o pause aqui. Tá lá, tirando o pause, tá aqui a nossa descrição da nossa área seca. Então vamos acompanhar aqui comigo o que eu fiz nesse tempo em que a gente ficou pausado, né? O dia em que a Terra parou. Gente, tá aqui, né? Seguem comigo. Piso. Fiz a descrição, né, de um apartamento. Esse apartamento aqui, ele é fictício, tá? Então não vão precisar ficar procurando por aí um apartamento igual a esse, porque não tem, ele tá só na minha cabeça, tá bom? Para efeito de exemplo, tá aqui para vocês. Então, piso, né? Eu coloquei aqui um revestimento cerâmico 45 por 45 na cor branca com rodapé no padrão do piso. Aí, o que isso significa? Bom, aqui eu coloco informações básicas que vão auxiliar a pessoa que está entrando a poder dar uma olhada naquele ambiente e chegar a uma conclusão por ela mesma, de que aquilo que eu escrevi realmente existe.
tá? Isso também vai ajudar quando essa pessoa for sair, caso haja alguma coisa que ela faz, deu uma louca nessa pessoa, ela pegou um martelo e começou a bater em algumas peças cerâmicas e quebrou essas peças. Ela vai precisar trocar esse piso, não? Como que eu vou fazer essa troca? Simples, está escrito aqui. O revestimento é cerâmico, o revestimento é 45 por 45 e é branco. Eu preciso descrever marca só se eu souber a marca. Se você tiver uma caixinha escrito que essa peça cerâmica ela é da marca X ou da marca Y, ok, bacana. Se não, não faz, não coloca. Simplesmente. É simples assim. Coloquei aqui também uma observação para caso você tenha algo para poder dizer, já coloca na frente para o pessoal já saber que existe aquilo ali. Então, nesse caso aqui, há uma peça de cerâmica danificada com rachadura. Eu vou ter que descrever como essa rachadura é? Não, é para isso que você tira foto. Então você vai lá e coloca na frente, vê foto. Então a pessoa vai verificar, onde que é essa rachadura? Ela vai olhar na foto. Aí a foto vai demonstrar para ela onde essa rachadura fica. Ela vai lá na rachadura e vê. Simples assim, né? Também coloquei aqui, por exemplo, no piso o rodapé. Apesar do rodapé ficar na parede, ele é feito com cerâmica. Então, para eu não descrever toda a cerâmica que foi utilizada no rodapé, eu coloco o rodapé. Esperteza, gente. Isso aqui é hack, viu? Eu coloco o rodapé como estando no próprio piso. Então a pessoa vai lá, acompanha o piso, olha para o rodapé e o rodapé é igualzinho o piso. Então tá ok. Lembra que tem observações. Então, o rodapé tá com mancha de tinta. Coloca que o rodapé tá com mancha de tinta. Lembra? Você tem que ser observador. Então, é para esses casos. Coloco aqui também, né? Próximo item, soleira. Tem uma soleira de granito. Você sabe o que é uma soleira? Não sabe? Vai lá no meu blog, aildoribeiro.com.br. Se não tiver, deixa nos comentários. Aildo, procurei e não achei. Eu vou lá, vou escrever para você o que é uma soleira, como ela é feita, de onde ela vem, para que ela serve e como que isso vai entrar na sua cabeça. Pode ir lá, descreve para mim e eu vou fazer isso para você se eu ainda não tiver feito, tá bom? Então tá lá, uma soleira, aqui ela é de granito branco. Eu preciso descrever qual é a cor exata do granito. Ele é branco Dallas, ele é branco Ceará, ele é branco Fortaleza. Precisa? Não. Você não trabalha com pedraria, então você não precisa descrever. Você não precisa descrever a cor exata daquele granito. Existem milhares de cores de granito. O que você faz? Deixa que ele é branco. Se houver necessidade de trocar isso, aquela peça ela vai estar lá. E geralmente as soleiras elas são padrão no imóvel todo. Então se a peça não estiver lá, nós vamos buscar isso em foto, nós vamos buscar isso em outra peça, nós vamos pegar um padrão e vamos colocar e vamos pedir para que o inquilino faça a troca dessa peça de acordo com o que ela era antes. Certamente que sim. Aí vem aqui, parede. Então, a parede aqui, no meu caso, ela é de alvenaria. O que é alvenaria? O tijolo. Com pintura nova. Então, quer dizer, a pintura que está passada ali, ela é nova. Existe diferença entre pintura nova, pintura usada e pintura nova com aspecto envelhecido, tá bom? E você vai ver isso no outro vídeo, porque eu não vou me delongar nesse. Então tá aqui, pintura nova, material acrílico, ou seja, tinta acrílica, de acabamento fosco. Quando você for ver tintas, existem tintas com diversos tipos de acabamento. Acabamento fosco, acabamento semibrilho, acabamento toque de seda, etc, etc, etc. Tá? Então nesse caso aqui a gente vai colocar porque tem como ver isso a olho nu. Branco neve. O acabamento é branco neve. Se você for falar da cor, é branca neve. Existe aqui uma parte inferior de um balcão, né? Estou descrevendo aqui uma sala com cozinha americana. Então, olha lá, a parte inferior do balcão tem aplicação de papel de parede com estilo de tijolos. Então, você não precisa digitar a marca daquele papel de parede, até porque várias coisas dentro do imóvel nós não vamos saber de que marca é, tá? Então, tá lá. Um tampo de granito verde Ubatuba. Lembra que eu falei lá atrás que não precisa descrever a cor do granito? Se você souber a cor, pode colocar. Se você não souber, não precisa, tá bom? Mas aqui a gente vai colocar, eu estou exemplificando isso aqui para você ver que não tem problema nenhum, tá bom?
Observação, foi vista pequena mancha na pintura da parede da sala. Então a sala toda estava bem pintada, mas tinha uma manchinha na parede. O que eu faço? Descrevo na observação. Depois eu vou lá e tiro uma foto. Aquela mancha tem que aparecer na foto, tá bom? Vamos lá. Porta e portal. Portal de madeira com alisares no padrão mogno. Padrão mogno significa o padrão daquela madeira. Existem vários tipos de padrão. Você pode acessar um Google ou você pode também adquirir o nosso livro de vistoria, que eu vou deixar o link para você acessar aqui na descrição. E lá você vai ver tudo sobre vistoria imobiliária. E o que não tem lá, faz a mesma coisa, deixa nos comentários que quando eu lançar a versão 2.0 desse livro, eu vou te avisar. Voltando aqui, sem danos, mas com pequenas avarias de uso. Qual que é a diferença aí do de dano e avaria? A avaria, gente, é aquela coisa mais superficial. Então você tem um arranhão na porta, é uma avaria. Se esse arranhão ele passa para o cerne da porta, se você consegue ver a parte interna da porta, isso é um dano. Então, essa porta ela já não faz mais o papel de porta, isso é um dano. Então, nesse caso, nós sempre vamos colocar que as coisas estão sem danos, porque elas realmente estão sem danos. Se ela tiver, Aildo, coloca que tem. Simples, tá? Porta em madeira lisa no padrão mogno e selador usado. Aí o que é selador? É a pintura da porta, tá bom? Fixa por 3 dobradiças de metal cromado, uma fechadura com espelho cromado. Aquela parte visível da fechadura nós chamamos de espelho, que é aquela que você instala na porta e parafusa, tá bom? Nesse caso ela tem o espelho cromado redondo, porque ele é o modelinho dela, estou fazendo uma descrição, com uma chave funcionando. Uma maçaneta de metal polido, tipo braço, tá? Existem vários tipos, você também pode acompanhar lá no blog depois isso. Uma placa de identificação de número de apartamento acrílico, ou seja, na parte externa da porta. E uma observação, um espelho interno da fechadura não existe. Significa que, lembra aquele espelhinho que eu expliquei? Na parte de fora tá ok, na parte de dentro alguém arrancou, tá? Então, eu sempre coloco isso para não confundir ninguém. Tá lá, próximo. Interruptores e tomadas. Vamos lá. Um interruptor simples, quando ele tem um clique sozinho, tá bom? 2 duplos, significa que ele tem 2 clickers. 3 tomadas simples, significa que só tem uma entradinha para tomada. Uma dupla, significa que tem 2. Ah, pode ter mais? Pode. Quando passa de 2, eu costumo falar que ela é múltipla, tá bom? Então se são 3, 4, 5, 10... são múltiplas. Eu já não fico descrevendo para não ocupar muito espaço na nossa vistoria. 3 saídas para TV, telefone e internet. Gente, eu pego saída, quando é essas saídas eu coloco tudo no mesmo termo. Porque a pessoa vai olhar para aquilo, tem uma saída para telefone, tem uma saída para internet, tem uma saída para cabeamento de TV a cabo, e é muita coisa. Então, para não ocupar espaço, eu pego junto tudo numa só, tá bom? Uma campainha do lado externo. Geralmente a campainha vem com um clicker só. Então eu considero aquilo como um interruptor e ela está do lado externo e eu conto aqui dentro, tá bom? E eu ainda coloco o quê? Todos os itens contêm espelho PVC branco. Geralmente é PVC. Ah, mas o que eu estou escrevendo não é de PVC, então descreve como ele é. Ah, o espelho é metálico e do tipo colonial. É você que manda, você que está descrevendo, tá bom? Como eu disse, isso aqui saiu da minha cabeça. Quadro elétrico. Uma caixa de PVC. Então o quadro elétrico ele está dentro de uma caixa de PVC. Ah, o da Tigre ou é a Manco? Tanto faz. Ninguém está me pagando para eu fazer propaganda. Mas se quiser, patrocina nós aí que a gente faz um merchan para vocês. Tá? Então não importa, o que importa para mim é que a caixa é de PVC e dentro tem 15 disjuntores, então tá lá 15 disjuntores internos em funcionamento sem danos, ou seja, eu testei todos e todos funcionam, tá bom? Último item da parede são as janelas. Então eu tenho uma esquadria de alumínio contendo 2 partes de correr, sem danos, as 2 partes correm, tá? 2 folhas de vidro fosco, sem danos. Você pode descrever mais? Claro que você pode. Tem alguma observação? Coloque as observações.
um par de puxadores com tranca embutida de PVC preto sem danos. Significa que tem um par dele. Então eu tenho duas trancas, dois puxadores, tá bom? Então cada um deles, se eles trancam a janela e ela não abre, eles estão em funcionamento. Se quando eu trancar ele, a janela abrir depois disso, significa que eles estão com danos. Então você vai colocar os danos. Nesse caso aqui o meu tá sem dano, tá bom? E a gente passa para o terceiro, que é o teto. Então no teto eu tenho um teto que é direto na laje, então em laje, com pintura nova, material PVA. Nesse caso ele é um material que é diluído em água, então uma tinta PVA. De acabamento também fosco, igual aos das paredes, branco neve. Quem é branco é o acabamento, tá? Se eu falasse assim, pintado com tinta, aí eu colocaria branca neve. Lembra? Se o meu português é bem dizido, ninguém me corrige. Luminárias. Então eu tenho aqui no caso 3 luminárias tipo plafond com bacia de vidro jateado. Aí do que é uma luminária tipo plafond? Você já sabe o que fazer. Vai lá pro meu blog aildoribeiro.com.br que lá tem descrição de luminárias, tá bom? Se não tiver, faz a mesma coisa, me manda um e-mail, coloca aqui embaixo eu não encontrei que eu vou fazer para você, tá bom? Fixas no teto por presilhas de metal, sem danos. Significa que nem o vidro jateado nem as presilhas têm danos. Esse dano vale para todo mundo. E tem também 3 lâmpadas eletrônicas em funcionamento. Se eu tenho 3 luminárias, cada uma tem uma lâmpada. Se eu tivesse só 2 lâmpadas e uma não acendesse, eu colocaria que 2 lâmpadas estão em funcionamento e uma está queimada, independente se ela existe ou não, porque a lâmpada queimada vai ter que ser trocada, tá bom? Então é assim que eu faço a descrição de uma área seca. Parte 2 desse vídeo, nós vamos ver como fazer a descrição de uma área úmida, de uma área molhada. E depois, o que nós vamos fazer? Aí eu vou te ensinar o hack. Aí sim você vai ver como você vai fazer para poder digitar uma vistoria inteira, 10 cômodos numa casa em menos de 2 horas. Porque o que eu vou te ensinar vai abrir a tua mente, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, claro, de participar aqui nos comentários. Eu espero muito a sua participação. Fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!